dando continuidade, né, às leis de Deus, a gente vai falar de duas leis aqui. Trabalho, a lei do trabalho e a lei do progresso. Que não existe uma sem a outra. Aliás, todas essas leis que nós estamos vendo, na realidade, são interligadas. Uma está ligada à outra, né? Então, a gente vai percebendo isso à medida que a gente vai conversando sobre elas. Então, a gente vai falar, vou fazer uma breve introdução, né? E depois a gente vai fazer uma discussão em grupo. Cada grupo vai ter uma questão para discutir, né? E depois a gente cada grupo vai eleger uma pessoa ou duas, ou quem quiser vir aqui e passar qual foi o entendimento sobre aquilo. Qual é o convite que eu vou fazer para vocês? Que toda a análise, tudo que eu vou falar e toda a análise do que vocês vão fazer é sobre o olhar do espírito e não do personagem. Olha que bacana. Olha que desafio. Porque uma coisa é a gente entender tudo que a gente vai conversar aqui do ponto de vista do personagem. Aí a gente vai enveredar pelas várias, vamos dizer, as polaridades, né, que existem, né, nos diversos grupos de opiniões diferentes. A gente vai enveredar por questões sociais, né, ligados ao personagem, mas não é isso que a gente vai discutir aqui. A gente vai discutir as situações na perspectiva de um espírito que entende a sua continuidade da vida, que entende que existe um processo evolutivo do espírito, que existem diferenças entre espíritos, né, que nos levam a situações diferentes. Não foi isso que a gente estudou até agora? Então, é esse olhar que a gente vai ter e vai trazer sobre isso. Durante a discussão, a equipe vai estar aqui circulando, conversando com vocês, vendo. Eles não vão falar o que tem que ser dito. Mas, se eles olharem, sentirem que está saindo um pouquinho do trilho, ele só vai colocar no trilho, dizendo, ó, o olhar é esse. É muito bacana quando a gente se propõe a isso, porque a gente consegue ter um olhar além de tudo aquilo que ocorre na nossa vida e nós, enquanto sociedade. É preciso ter essa análise mais ampla, né? Então, que o olhar do espírito se faça aí, que a espiritualidade inspire a gente e que a gente traga do nosso conteúdo, que é muito vasto, de várias vidas, de várias experiências, daquilo que eu já aprendi, daquilo que eu desejo aprender ainda, e coloque em prática hoje. Tá bom? Combinado? Então, tá. Então, não é para ficar bravo com o monitor, não, viu? Se ele chegar e disser assim, ó, pega esse caminho, tudo bem, eu entendo o que você está falando, mas vamos tentar trilhar por outro caminho? Bom, qual é o objetivo do nosso encontro de hoje, certo? Bom, demonstrar que o trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social. Será que é possível progredir sem ter o movimento do trabalho? Nós aprendemos tanto com o trabalho, né? Trabalho não só do ponto de vista do aprendizado da atividade em si, mas como do aprendizado da relação com os outros, dos diversos papéis que a gente exerce dentro do nosso trabalho, seja ele qual for. Não é? Objetivos específicos. Demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obras do nível evolutivo do homem e que as desigualdades existentes são sua consequência. Ao olhar do espírito aí. Mostrar que o trabalho é uma necessidade e que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. E nível de evolução, quando a gente fala, gente, não de uma forma degradante, não, mas uma forma de dizer de conhecimento, de entendimento, de capacidade daquilo que já aprendeu. Não é assim quando a gente nasce, a gente vai crescendo, né? Evoluindo, vai aprendendo, vai adquirindo conhecimentos, não é assim? Assim é a trajetória do espírito, desde que ele é criado. Ok? Mostrar que é inerente o progresso e que é o único destino imutável que existe. Ou seja, a única certeza que nós podemos ter é que nós estamos fadados a evoluir, a crescer, a progredir. Nós, a nossa sociedade, o nosso planeta e tudo que rege o universo. Sempre, sempre, seguindo em frente, aprendendo, evoluindo
e crescendo. Então, mas assim, a sociedade me parece hoje, o mundo me parece muito hoje caótico. Pensa no mundo há 1000 anos atrás. Só para voltar. Não precisa voltar 1000 anos, não. Volta 100 anos, 200 anos. O que era a nossa sociedade? Qual era o nosso pensamento? O que era a ética naquele momento? Qual era a moral daquele momento? Para a gente entender as leis, para a gente entender que tudo evolui, né? Demonstrar que o espiritismo representa um progresso para a humanidade e destruindo o materialismo, ele marcará época. Quando ele entende, isso é interessante, quando para, destruindo o materialismo não é acabar com o que é material, não, viu, gente? A gente precisa. Nós vivemos, somos seres encarnados na crosta terrestre, numa realidade material, e a gente precisa. A gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa morar, a gente quer adquirir o direito de ter lazer. Então, todas essas coisas são importantes e fazem parte do processo de evolução do próprio espírito. Então, destruir é o pensamento materialista sobre a nossa existência, sobre o que nós somos. Porque o materialismo diz o quê? Toda a dinâmica da minha vida está aqui. No momento em que eu morri, morri, tudo acabou. Esse é o materialismo que ele se refere, ok? Está tranquilo aí? Podemos seguir? Só passando aqui para a gente lembrar por onde a gente anda, né? As leis divinas, as leis naturais, a gente já viu isso lá na primeira aula, Leis de Deus, são harmônicas e constantes, não foi isso? São gerais e universais, não se diz, né? A mesma lei natural que se aplica no Brasil, se aplica em qualquer outro lugar, que são diferentes das leis humanas, né? Que também são diferentes da consciência de cada povo, de cada local, ok? Sem atribuições a crenças, religiões, épocas e culturas. A gente aí pega um exemplo. A lei da gravidade é uma lei natural. Ela depende da religião. Se Adenauer chegar e dizer assim, se você derrubar aqui esse passador de slide, ele não vai cair no chão. Ele vai conseguir fazer isso? É o Papa, ou seja lá qual for, né? O líder religioso de qualquer crença. Não existe. É uma lei natural, certo? Então, as leis divinas são leis naturais. Finalidade, sempre a educação do espírito. A nossa experiência aqui está voltada a uma educação para nós. Tudo está aqui por nós, a nosso favor. Por pior que seja, às vezes, a situação, algo ali está ali sinalizando o que você precisa mudar em você. Então, tudo é educação. E essas leis nos propiciam justamente, vamos dizer assim, um caminho que, quando a gente entende e integra elas, as nossas reencarnações vão ficando menos dolorosas, menos sofridas, mais fáceis, porque a gente já entendeu esse fluxo, né, que são as leis de Deus. Não obedecem à moral social, a qual se modifica de tempos em tempos, concordam? O que é moral hoje, né, o que era moral há 100 anos atrás já não se aplica hoje. Eu sempre digo, houve uma época em que era moral a pessoa com a dívida do jogo, a pessoa, né, chegar lá, matar quem está devendo porque não pagou, se apropriar dos bens, às vezes da mulher, dos filhos. Já teve essas coisas todas. Já foi lícito a um homem, por exemplo, tirar a vida da esposa por traição. Por mais que moralmente se diga não é certo ou correto, independente das leis, hoje é crime, seja lá qual for. Então, tudo evolui, né? E essa lei ela está aí, né? Constante, nos promovendo esse equilíbrio e contribuindo para a nossa evolução, certo? Então, aqui só para lembrar das divisões, né, das leis, lei da adoração, lei do trabalho, que nós vamos falar hoje, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade e lei da liberdade e lei de justiça, amor e caridade. São simplesmente formas da gente se relacionar comigo mesmo, com o divino, com as pessoas, né? Com a sociedade de forma geral, com a natureza, tudo. Essas leis nos colocam numa diretriz ou diz assim, olha, se você entender e integrar o que é uma lei de conservação e destruição,
vai ser mais fácil para você se relacionar com a natureza no local que você vive. Se você entender o que é uma lei de igualdade e liberdade, você vai entender que existem pessoas em diversos níveis de entendimento, de compreensão. Vai ficar mais fácil entender essas desigualdades. Não é compactuar com elas. Uma coisa é você compactuar, outra coisa é você entender porque ocorre. Viu? Isso é uma coisa que eu vou deixar bem claro. As diferenças que a gente viu dessas leis humanas é que, as leis humanas são mutáveis no tempo e na cultura, como hoje, matar a esposa por traição, por adultério, é crime. Já não foi. Então, mudam. As leis de Deus são imutáveis e intrínsecas ao Espírito. Está aqui, ó, isso já existe dentro de nós. Essa semente já existe dentro de nós. E ela vai germinando a partir de que a gente vai vivendo, experienciando, entendendo cada processo. Caráter punitivo, né? As leis humanas têm isso. E são necessárias. Porque imagine se nós não tivéssemos, no nível da nossa sociedade atual, nós não tivéssemos as nossas leis com as nossas punições. O que aconteceria? Caos. Então, são necessárias pelo nível que a gente ainda está. São de caráter educativo. Então, as leis divinas estão ali para nos mostrar uma diretriz e nos ajudar na nossa educação, a cada reencarnação, a cada experiência do espírito, seja aqui ou seja desencarnado. Ok? É uma ação corretiva. As leis humanas têm, né? Punitiva e corretiva. Olha, eu te puno aqui para ver se você entendeu isso e agora muda aí a sua atitude, né? Então, não mata mais, não rouba mais, né? As leis divinas têm uma ação preventiva, porque se eu entendo e integro, mais difícil vai ser eu ir, inclusive, contra as leis humanas. Essas leis que são, né, colocadas para nós, certo? Então, só uma revisãozinha. E aí eu queria entender, e rapidinho, eu vou precisar de microfone aí, pelo menos. Como é o trabalho para você? Quem gostaria de dividir como é o trabalho para você e sua relação? Aqui. O trabalho, para mim, hoje eu entendo como algo gratificante. Eu, ao final do dia, ontem mesmo estava com uma dor terrível na lombar, passar a semana inteira sentada, muitas horas, mas assim me dá um prazer, uma satisfação de dever cumprido. Mas houve um tempo em que eu via o trabalho como uma punição, como uma obrigação. Então, ontem, quando eu estava dando uma geralzinha na cozinha, me veio um pensamento assim de que houve um tempo em que fazer as tarefas domésticas para mim era pesarosa, eu me sentia injustiçada. E hoje eu sinto prazer, por exemplo, eu disse como eu me sinto gratificada em, depois de um dia exaustivo de trabalho, eu organizar minha casa, preparar uma comidinha para os meus filhos. E como isso me deixa feliz. E ontem eu me senti feliz de verdade, com coisas assim tão simples, tão comuns, sabe? Que houve um tempo em que eu, por quê? Porque eu fico lavando, limpando, passando. Hoje não. Hoje eu me sinto muito gratificada. Inclusive, de acumular essas funções, por mais difícil que às vezes seja, de fato é. Mas eu estou conseguindo encontrar felicidade na conjunção disso. Entende? Se tornar prazeroso. Isso. É interessante isso. Tem um filósofo que fala muito, muito sobre isso, né? Sobre essas nossas relações, porque a gente fica, às vezes, dando importância a coisas que estão muito fora da nossa esfera, da nossa realidade, tentando alcançar isso, né? E não dá valor ao que de fato é importante, que às vezes são as pequenas coisas. Então a gente deixa de lado. Ele fala exatamente disso, que você deixa de lado o que de fato tem importância, e quando você chega lá nos finaizinhos, né, dessa encarnação, que você olha para frente e percebe que deu importância àquilo que na realidade não era o verdadeiro e deixou de dar importância ao que é verdadeiro. Talvez vocês tenham percebido isso, o quanto é verdadeiro esse seu trabalho na família.
né? Mas isso não impede alguém dividir com você, viu, amiga? Eu sou dessa aqui. Viu? Pode fazer. Bom dia. Bom dia, Rafael. Para responder essa pergunta, eu vou precisar mudar um pouco ela, de como é o trabalho para o que é o trabalho para mim. Sim. Até pouco tempo atrás, o trabalho era assim, o cerne da minha vida, né? Infelizmente, eu encarava o trabalho como eu sempre fui muito laborioso, sempre gostei muito de trabalhar, mas enxergava o trabalho como o centro da minha vida. A sua vida. Embora eu tivesse uma família, eu tenho uma família, tenho amigos, e achava que o trabalho era a coisa mais importante para mim. Isso, inclusive, gerou algumas complicações e tudo mais. Hoje eu enxergo como uma ferramenta, né? Acho que essa doutrina me fez, inclusive, enxergar dessa forma. Uma ferramenta de lidar com as inabilidades, com as diversidades, né, das pessoas, com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Lidar com as adversidades mesmo, com os problemas que acontecem, enxergar como uma oportunidade de crescimento. Então, eu enxergo hoje o trabalho com muito mais carinho do que eu enxergava antes. Ai, que legal, é bom saber, né? Ouvir assim, ó, e a doutrina está contribuindo para isso. E aí a gente vai ter até uma discussão. Qual é o limite do trabalho? Qual é o limite do trabalho? Isso é uma coisa interessante depois para a gente discutir. Pode falar. Bom dia. O trabalho ele é transformação, né? O trabalho, quando a gente pega um alimento que trabalha aquele alimento, transforma em comida. Então, o trabalho está na transformação. E aí, eu acho que é interessante quando eu penso assim, para quê? Qual o propósito do meu trabalho? Né? Eu não consigo trabalhar com prazer se eu não ver um propósito que me ajude a transformar também o outro no meu trabalho. Eu trabalho com a educação e eu busco sempre focar nisso, no outro, no como eu estou transformando a vida do outro. Torna-se desagradável quando choca com outros interesses, né? Quando o interesse do patrão, vamos dizer assim, não é transformar o outro. E assim como em casa também torna desagradável quando só você quer fazer a transformação em casa, né? Então é uma comunhão, mas eu acho que o foco é o propósito, né? Então pra você é feliz. Tá trabalhando? E você se sente feliz com o seu trabalho? Sinto. Então você pode Apesar dizer... dos pesares. Mas aí, contratempo, tem que isso não claro, tinha graça, lógico, né? lógico. Vamos combinar que a gente precisa de emoção na vida, né? Mas justamente por causa do propósito, né? Quando eu pergunto por que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso, então me dá um prazer. Quando eu vejo que, no final, eu estou fazendo diferença para alguém. Né? Essa é uma outra discussão, né? Quando a gente sente que o trabalho que eu realizo está de encontro ao meu propósito. Essa é uma outra discussão legal aí que você está levantando. Mais alguém? Desse grupo aqui, ninguém? Pode falar. Ninguém aí do grupo? Aqui já falou, né? Bom dia. Bom dia. Eu acho que muito da relação que a gente tem com o trabalho é o que ele representa para você. Tipo, eu acho que se você gosta do que você faz, se você faz com prazer, se o que você escolheu fazer foi uma escolha porque aquilo se identifica com você de alguma forma, eu acho que fica muito mais fácil. Né, você realmente sentir que você está sendo produtiva, né, que aquilo ali está somando, né, que você, de alguma forma, está contribuindo com a sociedade, com o seu trabalho. Mas, quando você escolhe uma coisa que você escolheu, ou pelo financeiro, ou porque foi falta de uma oportunidade de fazer o que você gosta, então, aquilo começa a ter um peso, né, você acha que o trabalho tem menos pontos positivos do que negativos. Então, acho que vai muito disso, do que você escolhe para fazer. Você tem que ter prazer, né, no que você faz, para que você possa, né, ver aquilo como uma coisa produtiva e prazerosa para você. É engraçado que me veio muito assim. A gente sempre diz assim, eu só vou ser feliz se eu fizer... Né, dizem, né, tem um ditado que fala, né, trabalhe com aquilo que você gosta, que você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida, porque vai ser prazeroso. Aí eu fico pensando, mas será que a gente, para ser feliz e se realizar no trabalho, eu preciso só estar fazendo aquilo que eu gosto e eu posso passar a gostar, a fazer aquilo que eu exerço? Porque isso, muitas vezes, né, é uma virada de jogo quando você vê a amplitude do seu trabalho, o que ele atinge, o que ele beneficia, o que ele faz. A gente começa a ver o lado positivo que toda a profissão tem. Toda a profissão tem. Eu vou abrir só para mais duas, que é ali, que depois, senão a gente não continue. Tem coisa, viu? Pode falar. Bom dia. Bom dia.
É interessante que nós estávamos falando exatamente sobre o trabalho antes de começar a aula, né? E Sim. o assunto aqui era a importância da consciência, da responsabilidade de um trabalho para que ele saia bem feito, porque de um trabalho bem feito haverá consequências e resultados que vão beneficiar outras pessoas, outros seres, de forma exponencial. E, da mesma maneira, um trabalho que a pessoa, muitas vezes, não pensa, às vezes tem boa intenção, mas não pensa em como seria aquilo feito da melhor maneira possível. E aí, consequências também vão acontecer, porque nada é estático, né? Então, eu não sei se eu deveria detalhar, mas a gente estava falando aqui sobre um grupo que entrega um gatinho para adoção, e esse gatinho tem uma doença que pode ser transmitida a pessoas e outros animais, e as consequências disso para a família, para o gatinho, para outros animais na casa. Se a pessoa que doa, que se responsabiliza pela adoção, pela entrega desse bichinho para adoção, Que entregue em boas condições. se responsabiliza pela saúde do bichinho, por orientar a pessoa que está recebendo esse bichinho, como lidar com aquele animal, e entrega esse bichinho completamente saudável, é uma coisa. Se a pessoa entrega um bichinho com um problema de saúde, Ela pode gerar aquela pessoa a que está recebendo, como lidar com o gatinho, porque tem gente que nunca teve um bicho na vida. Tem que ensinar a partir do zero. Isso é a responsabilidade. Né? Perfeito. Então, a gente estava falando justamente sobre a responsabilidade de fazer bem feito, porque quando você executa um trabalho... Isso vai se reverberar lá na frente. Você tem que fazer bem feito. Perfeito. Eu tenho que fazer meu papel bem feito, porque algo vai depender daquele meu trabalho. Então, isso é muito importante. Legal. Né? Então, a gente estava falando aqui sobre isso. Valeu, obrigada. Aqui é a última aqui. Ele vai levar o microfone aqui. Aqui, Luiz, aqui, frente. Porque senão a gente não dá a aula completa, né? Depois o pessoal vai dizer, ela não soube administrar o tempo. Bom dia, rapidinho. Bom dia. Diga. Pegando a fala dela da responsabilidade, eu trabalhei no interior muito. Eu morava em fazenda e, próximo à cidade, eu trabalhava com decoração de festas. Então, final de ano, dezembro, janeiro, final de festas de escolas, aniversários, casamento, eu estava sempre fazendo. Todo mundo se divertindo, eu estava fazendo. Primeiro, a responsabilidade de captar o que era que o cliente queria, para eu devolver, né, aquela felicidade. Então, eu trabalhava muito direcionando o que era bom para o cliente, que isso é uma responsabilidade também grande, mas era prazeroso para mim. Quando vinha essa retribuição de que eu fiquei satisfeita, me aplaudia, então, eu acho que essa troca... Que tem a ver com o que a colega falou, né? Isso. Se a gente se propõe a fazer, que a gente faça bem feito. E que faça bem feito não só para o outro, mas para você, dizer assim, poxa, hoje, meu trabalho, eu fiz bem feito. Eu estou satisfeita comigo. Né? A consequência do trabalho, da satisfação com os outros, é uma consequência. Né? Aí eu trago isso porque a gente tem essas duas relações aí, né? A carinha assim, animação, hoje é segunda. Ai, será que eu estou arrastando corrente? Tem que levantar, não acredito, de manhã. Estava tão bom o meu domingo, né? Ou então ali, ó, sextou, né? Aí larga tudo como se aquilo não existisse, né? Então é aquele equilíbrio que a gente está falando. Até onde é esse limite? Né? Porque imagine você ter que se arrastar assim a semana inteira, esperando a sexta-feira, e não vive essa relação com o trabalho, não se entrega para isso. Né? Então, só para a gente... Bom, vamos entender essa... Teve uma colega que falou muito legal aqui sobre castigo, né? Seu nome? Marta. Né? Que era penoso, castigo. Gente, isso tem uma origem. A nossa psique é uma coisa, né? Às vezes a gente é mais direcionado pela... Às vezes não, a gente é mais direcionado porque é inconsciente do que é consciente para a gente. Olha a etimologia da palavra trabalho. Você está vendo aí esse homenzinho aí? Esse é um instrumento chamado tripalium. Né? Esse tripalium, olha aí, ó.
era um instrumento de tortura romano, formado por 3 paus. Desse modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado no tripalho, né? A origem da palavra trabalho. Quem eram os torturados? Olha, os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de poder, de riqueza, de posses, né? Então, quem fazia aqueles trabalhos mesmo, né? E porque era considerado uma tortura mesmo. Então, a origem vem daí, né? Ou quantas vezes a gente não leva esse peso que está aqui, ó? Será que algum de nós já passou pelo tripalho aí? Em alguma encarnação? Pode ser, né? E a gente está aqui ainda. Né? Então, o que é trabalho? Só para a gente, rapidamente. Culturalmente, nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como uma tarefa penosa e humilhante, como punição para o pecado. A gente já viu aí, né? O tripalho está ali para mostrar isso para a gente. Depois, popularmente, por muito tempo, o significado de trabalho foi associado a fardo e sacrifício. A gente vai levando... Isso eu estou falando que passa pela mente, pela psique. Né? Na física, é uma grandeza escalar que determina a quantidade de energia utilizada na realização de um trabalho. Então, o trabalho é força versus deslocamento, que diz o seguinte: trabalho é movimento. Tudo na natureza, tudo no universo tem movimento, tudo é trabalho. Você tem o trabalho na forma da natureza mais simples, você tem o trabalho de cada um de nós. Né? Tudo é movimento. Né? Nada é estático. Tudo se movimenta. Então, pensar um pouquinho nisso. No dicionário, atividade profissional regular, remunerada ou assalariada, né? E um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Eu gostei muito dessa definição, né? Porque fica parecendo que é só porque eu tenho dinheiro para receber, mas não. Ou como o trabalho nos impulsiona a nossa criatividade, nossa realização, nosso trabalho contribui para o progresso da nossa sociedade. É através desse trabalho que nós estamos aqui vivendo essa encarnação, né? Podendo ter as nossas posses, podendo comer, podendo se divertir, podendo fazer as coisas que a gente quer. Então, o trabalho nos oferece isso. Aprendizado e nos dá sustento. Sustento por quê? Porque esse corpo físico precisa disso. Essa realidade precisa disso. Então, eu achei bem legal essa última. Então, muito rapidamente, aqui a gente vai ver essa relação para a gente poder fazer a nossa atividade. A relação da humanidade e o trabalho ao longo do tempo. Então, vamos pensar que, no primeiro momento, nós éramos nômades. Éramos coletores. Então, a gente ia para um lugar, né? Vivia do que tinha aquele lugar, de vegetais, de frutas, de animais, caçava, né? Ficava ali e pronto. Quando esgotava aquele recurso, a gente levantava acampamento e ia vagando até encontrar um outro lugar que tivesse, de novo, condições para atender às nossas necessidades. Né? Então, a gente vivia em constante mudança. Mas não existia um trabalho formal estabelecido, porque aquilo ali era instintivo dentro da sociedade. Você é forte, então, automaticamente, você ia caçar. Né? Você é mais frágil, podia fazer outras atividades. Mas não existia uma estrutura de sociedade, né, determinando funções, nem nada disso. Okay? Papéis muito determinados. Os métodos eram rudimentares, bem rudimentares. Né? Você vê que era ali um instrumento, uma lança com uma pedra na ponta. Né? E pronto, era esse. Né? Lá, por um determinado momento, se descobriu o fogo, e aí foi... Né? Dessa forma. Depois de um certo tempo, deixamos de ser nômades, passamos a ser seres, né, sedentários, no sentido de se assentar em algum lugar. E aí já se inicia um princípio de organização social. Né? Já se inicia o quê? Plantio. Lá pelo Neolítico, isso vai acontecendo. Né? Pecuária, já a criação de animais. Né? Cidades, não cidades como a gente entende, mas, né, aqueles aglomerados já com casas, construções, e começam aí as divisões das tarefas. Né? Quem planta, quem cuida dos animais, quem cozinha. Então, houve já uma distribuição de um trabalho, né,
em função disso, com outras já ferramentas, que daí já se descobre, né? Acho que é bronze, se não me engano, já começa a se manipular ferramentas com outros materiais, né? Já começa a fabricação de utensílios para uso. Então, tudo muda, não é só matar o animal, acender uma fogueira, espetar ele e assar. Né? Eu arranco uma coxa lá e como. Não, eu já tenho instrumentos, né? Já começa, inclusive, aí uma relação já de ter um líder espiritual. Então, a sociedade começa a se estruturar aí. A relação da humanidade ainda com o trabalho ao longo do tempo, chega um momento em que a gente começa a se organizar socialmente. Né? Quando você pega a era clássica mesmo, que você vê Grécia, Roma, cidades já estruturadas, né? Com funções administrativas, com várias produções ainda, muito na manufatura, muito artesanal, familiar, de produção de roupa, de utensílios, de alimento. Então, se estrutura isso, né? Estudo, todas as atividades que nós conhecemos, dentro, claro, né? Daquela cultura, do que era possível naquele momento, da tecnologia daquele momento. Então, surgem as atividades administrativas, cresce o número de serviços, porque as cidades se estruturam, de fato, e vão surgindo outras atividades que vão além da agricultura pecuária, né? De plantar, cultivar, e, enfim. E, a partir da primeira e segunda revoluções industriais, né? Existe aí uma automação, existe uma automação de alguns processos quando chegam umas indústrias, e a gente viu muito isso, né? O êxodo rural, né? As cidades que ficaram superpopulosas, isso gerou, inclusive, muitos problemas nas cidades, né? Mas por quê? Porque eles precisavam de uma mão de obra, né? E, naquela ideia do progresso, as pessoas que viviam da terra, que tinham a sua subsistência dessa forma, acabaram migrando para as cidades, né? Então, isso solicitou essa demanda ali, de mão de obra muito grande. Então, para trabalhar nas indústrias, nas máquinas, né? Então, depois chega a revolução tecnológica, que é essa que a gente está vivendo, onde a moeda de troca chama-se conhecimento, chama-se relações, né? Inovação, né? A inteligência, não é mais o braçal que vinha, né? Há muito, a inteligência, a gestão, a gente fala tanto isso, né? Gestão dos negócios, gestão dos setores. Quem tem empresa e trabalha em cargos ouve isso, né? Demais, você é o gestor do setor tal. Né? Planejamento, a necessidade de um planejamento. Né? E informação. A informação, essa troca, como mudou essa dinâmica do trabalho, certo? Então, dito isso, era só para a gente lembrar aí que este trabalho, olha como muda o progresso. Lá, de um nômade que tinha uma lança lá com uma pontinha de pedra, aí eu passo para a agricultura, uma estruturação de sociedade, já utilizando ferramentas diferenciadas, mais evoluídas, em relação à lança de pedra, com a pontinha de pedra. Aí vai passando por uma era, né, mais clássica, mais antiga, onde está estruturado cidades, onde já se tinham, por exemplo, Roma tem um sistema de esgoto da antiguidade que até hoje é utilizado. Eles, né, se você for, para quem já foi, teve oportunidade, aquelas escavações que eles fazem, toda hora estão encontrando alguma coisa por lá. Né? É incrível de ver a estrutura que as cidades já tinham, preocupado com a higiene, preocupado com a saúde. Né? Tinha os banhos, é muito interessante. Tudo isso era uma forma, tudo isso gerava o quê? Trabalho, cargos, funções. Né? Bom, qual vai ser agora? Cada um de vocês vai receber uma prancheta, ok? Está aqui na frente a pranchetinha, com uma canetinha e um papel. A gente vai dividir em grupos, tá? Esse vai ser o grupo 1, esse é o grupo 2. Gravem aí, viu, gente? Porque pode ser que eu não grave. O 3, o 4 e o 5. A gente vai trabalhar essas 5 questões aqui. Grupo 1, vocês. O que você entende por trabalho?
será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Igual, lembra da escola? Que você diz assim, marque a questão, certo ou errado? Certo, justifique. Vale ponto. Para passar no ciclo, fica quieta, não vou dizer isso, para o ciclo 2, tá? Entendeu? Então, vocês vão conversar sempre com aquele olhar de espírito. Ponto. Grupo 2. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Por que eu tenho que trabalhar raios? Eu não podia vir aqui como Adão e Eva, ficar vivendo a natureza, tomando banho de rio, conversando com os bichinhos. Por que esse trabalho é imposto? Né? Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. Em um mundo mais evoluído, uma sociedade mais evoluída, será que o trabalho é o mesmo? Como é que é? Isso muda? Será que não trabalha mais? Como é isso? Grupo 3. Reflita e discuta, do ponto de vista espiritual e evolutivo, o porquê das desigualdades sociais. Aí esse grupo tem a tarefa de abrir mais ainda o olhar de espírito para poder trazer isso de uma forma, né, espiritual. Certo? Grupo 4. Analise e discuta o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Como um influencia no outro? Será que a gente evolui da mesma forma? Né? Será que o progresso moral interfere no intelectual e vice-versa? Como é que é isso? Grupo 5. Qual a sua relação com o trabalho? Vocação versus financeiro. Né? Aí, quando chega a hora de pagar o boleto, a gente sabe como é que é, né? Chega o final do mês, os boletos, pagando o aluguel. Não sei. Vocação versus financeiro e necessidades do espírito versus matéria. E aí é um desafio bom, porque a gente vive no mundo material, beleza. Mas até onde, de fato, é o meu trabalho eu estou fazendo em função da minha necessidade? Como é que é isso? Tem muito a ver com o que o colega falou aqui na frente. Eu acho que minha vida é o trabalho, ou o trabalho faz parte da minha vida. É um capítulo da minha vida. Ok? Eu vou dar a vocês 20 minutinhos, acho que está bom, né? 20 minutinhos para discutir, pontuar aí o que vocês discutam, nunca perdendo o foco do espírito que vocês são. Viu? Eu vou descansar minha voz um pouquinho. O que você entende por trabalho? Será que podemos... O trabalho seria um processo de burilamento como essência da vida. Faz parte do progresso individual, onde colocamos nosso conhecimento inato ou adquirido em movimento. Aqui. Então, bom dia, gente. A gente chegou nessa conclusão porque a gente discutiu o trabalho enquanto algo que é inato nosso, em tudo, né? Esse processo de burilamento tem a ver com qualquer coisa que a gente faça, independente se é um trabalho profissional específico ou qualquer outra coisa. Em casa, ao cuidar de casa, ao cuidar, educar, seja lá o que a gente fizer, né? Ou colocar botar um pote de água para um animal, sei lá, qualquer coisa que a gente faça, isso a gente entendeu isso como trabalho, né? Não só a questão do profissional, do estudar, nada disso, né? Envolve tudo. E é através desse tudo que a gente faz todos os dias que a gente se burila, né? Que a gente vai se autoesculpindo, né? A gente vai refletindo, vai vendo as coisas que a gente sabe e vai colocando em prática. Se a gente não sabe, a gente aprende, né? Então, a gente entendeu o trabalho nesse contexto, né? Assim, amplo, né? Não só algo da machadinha, do escrever só com caneta e tal. Então, nas relações todas nossas com tudo, né? Com todo tipo de ser, com todo tipo de matéria, né? Galáxia, sei lá, com tudo. Essa foi a primeira. A gente pensou no trabalho, né, como esse essencial, né, como elementar nesse processual do desenvolvimento interno nosso,
né, a gente falava sobre empatia, de olhar para o trabalho, não dando ele essa hierarquia. Então, a gente, culturalmente, entende, dá uma estilística para o trabalho. Então, a gente olha assim para médico, mas médico é muito importante, mas tão importante quanto o médico é, por exemplo, a pessoa que recolhe o lixo que a gente produz, né? A gente falava também sobre... isso é um processo de empatia, né? De ver o trabalho como algo prazeroso e ter gratidão, né? Do trabalho do outro. Então, alguém dormiu muito cedo, deixou de viver uma vida social para acordar às 3 da manhã para fazer um pão, para que eu, que pude dormir mais tarde, trabalhando ou não, acordar e ter um pão quentinho. Então, se nós nos colocamos também nesse lugar, o trabalho ele sai daquele campo lá né, de uma ferramenta de tortura e entra num processo de gratidão. E a gratidão, eu entendo, eu tenho essa percepção como um elemento, uma força propulsora da gratidão, né, para o progresso. Então, quando a gente está em gratidão, o progresso acontece com mais alegria. Só para fechar, a gente colocou essa questão também do movimento, eu me lembrei da física, né? Porque aí eu me lembrei da física, como ciência, porque justamente ela fala dessa força de deslocamento e resulta no movimento. Então, quando a gente fala assim, trabalho, as pessoas associam muito com o cargo que você, ou a formação que você teve numa faculdade. Mas não é só isso, né? A gente tem o nosso conhecimento próprio, que a gente desenvolve no dia a dia, e tem um conhecimento adquirido também. Tudo isso para gerar movimento. E a segunda pergunta, eu vou ler por ali. Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Quer que eu leia? Traduza aqui esse negócio? Vou traduzir aqui, porque a gente acabou fechando um negócio aqui. Não. O trabalho está dentro do processo evolutivo, sendo a cura necessária para o processo de desenvolvimento, nos tornando o nosso próprio escultor. É isso. A colega trouxe para a gente a palavra burilamento, né? Foi a primeira palavra que ela trouxe, já assim, quando a gente começou a dinâmica de pensar. Então, o trabalho como... E aí eu pensei num movimento assim, uma pessoa que está em um estado de adoecimento por depressão, por um processo químico, que seja, quando ele se coloca nesse posicionamento de sair desse lugar, o quão importante é o trabalho mesmo com as mãos, você colocar o seu corpo no movimento de trabalhar para trabalhar o mental, para você sair de um lugar de estar ali estático, né, parado, de inércia, né? Então, pensamos nisso no trabalho como um processo de cura. Para finalizar, resumindo, né, tudo que a gente discutiu, assim, que seria realmente que o trabalho... Tem uma frase que eu acho muito legal, que falei até com elas, que tem lá tem escrito assim no meu mural, que significa movimento é cura. Né? Você relacionou ali o trabalho a movimento, né? Então, seria isso. O trabalho serve para a gente como um processo, né, evolutivo e é cura, né? Se a gente se movimenta, né, a gente está seguindo, né? Geralmente falam, né, água parada dá lodo, né? Então a gente não pode, tem que ser um rio em fluxo, né? A gente tem que ser uma água em fluxo sempre, sempre se movimentando e seguindo, independente de qualquer coisa. É isso. Falaram bonito, né? Nossa. Cadê o povo que ia me ajudar aqui, gente? Cadê a equipe? A equipe. Quando ela fala que movimento é cura, trabalho é cura, e se a gente para que todo esse movimento é para a nossa evolução, né, é a cura, sim, é para a cura da nossa ignorância, porque a gente vai aprendendo. Né? Porque a Adenauer falou uma vez, eu achei muito interessante, a doença do espírito não está no corpo que apresenta, mas na ignorância dele. Né? Eles foram cirúrgicos, né? Não tem muito foram. Que a gente... Vou botar aqui para você, Luiz, aí, ó. Arredondar, não, porque eles foram bem no cerne da questão, mas... Lá no Livro dos Espíritos, na questão 674, ó, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é necessidade
que a sociedade obriga o homem a trabalhar mais, né? Porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Na precisão da informação deles, trouxeram que, de forma alguma, o trabalho é aquele do qual a gente vê uma monetização. Eu recebo por aquilo, né, aquilo que eu faço, né? Mas existem, que estão embutidos outros trabalhos na inércia. Quando você para, né, há um trabalho que ocorre em você de homeostase. É um trabalho que o seu organismo promove para te levar ao equilíbrio, a te colocar no plano de possibilidades de movimentação, de atuação. Então, é a gente entender, né, que esse trabalho é constante, contínuo, universal, ele está acontecendo o tempo todo. Agora, termos a clareza disso promove em nós o desejo e a vontade de direcionar isso. Então, onde é que a gente vai colocar a direção do nosso trabalho? Aí entra numa questão, vamos colocar isso dentro do nosso propósito, né? Então, qual é esse propósito? Vamos trabalhar para isso, para descobrir. É interessante que aqui ele coloca, né, Luiz, que até quanto nós estamos trabalhando para atender às nossas necessidades ou de um apelo de aumentar cada vez mais essas necessidades, os nossos prazeres, né? Porque a gente é invadido todos os dias pelo consumismo desenfreado. Então, eu tenho um celular hoje que é iPhone, sei lá, 10, 20, 30, 50, 100, eu já estou pensando, nem mal comprei aqui, eu já estou ali, né? Então, às vezes, eu tenho 30 sapatos dentro da sapateira e só uso efetivamente um, que é o que eu me sinto bem. Então, para a gente pensar até quanto... Aí vem muito o limite do trabalho, que a gente entra, às vezes, nesse estado de cobrança aí. Pronto. 675, deve-se entender por trabalho unicamente as ocupações materiais. Foi o que a gente acabou de falar, né? Só para dizer que só para... Olha o que o livro dos Espíritos diz. Não, o Espírito trabalha assim como o corpo. Toda a ocupação útil é o trabalho, né? A gente acabou de falar até dessa homeostase, né? Desse movimento natural de buscar o equilíbrio, que é um trabalho, né? Fora mesmo, que a gente, quando desencarnar, a gente vai continuar trabalhando, viu? Para quem achou que ia ficar lá descansando, quem acha ferrou, que ia ser viu? o céu lá não tem. da não novela, tem. né? Não. Quem acha que ia ser o céu da novela? Arpinha, Coelhinho, cisne, não, trabalho, faz parte. Tipos de trabalho. Material, que visa produzir recursos materiais para sanar as necessidades cotidianas. É esse aí, nosso laboral, esse que a gente vai, né? Moral. Todo trabalho que respeita a regra da boa conduta, dos princípios éticos são seguidos, e a intenção é gerar o valor e melhorar a qualidade da vida das pessoas envolvidas na atividade. E aí a gente tem várias atividades com isso, né? Que envolvem isso, né? A educação é uma. Alguém falou aí da educação, né? O espiritual, feito através de vibrações que nos conectam aos espíritos desencarnados e que atuam em outro plano astral, né? Que a gente, de alguma forma, viu esse trabalho na semana passada. Nessa semana, na mediúnica, né? Então, essa relação com essa outra dimensão produz em nós o efeito desse trabalho, né? Inclusive, um exemplo que a gente tem são os trabalhos de cura, né? Que são executados através desse intercâmbio aí. E o trabalho no plano espiritual? Eu já dei o spoiler, né, Luiz? Aí, ó. A vida social nas cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra, numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com um outro corpo físico, estudam, trabalham, repousam e divertem-se, né? Ainda bem que a gente se diverte, né? Pois é. Eu só tenho uma coisa para falar sobre isso, né? É porque não tem churrasco. Mas aí, olha, Luiz, quando você desencarnar, eu vou ver você dentro de uma churrasqueira ainda. Você vai ficar preso nisso. Ele vai querer estar comendo carne quando ele desencarnar. A mente dele. Churrascaria, porque tem que ter graça a vida. Como é que eu chegar lá, vai ter um monte de trabalho e não vai ter churrasco? Não consigo conceber isso não, mas tudo bem, né? E aí a gente vai, né, ter os trabalhos em escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, desenvolvimento espiritual, produção e conhecimento e ensino,
né? Pois é. Que às vezes a gente, quer dizer, a gente responde a essa pergunta naturalmente, né? A gente só evolui aqui. Aí André Luiz falou lá atrás para a gente, não, a evolução é em 2 mundos. Aquilo que você muitas vezes realiza aqui, aquele trabalho que você realiza aqui, ele foi estudado, foi planejado, foi elaborado lá, né? Então, é o trabalho nos 2 planos. E tarefas de auxílio ao próximo, né? A gente teve os socorristas, os hospitais, tudo que tem, né? Então, gente, existe vida. Existe vida depois dessa vida, né? Tem até um livro, Evolução em 2 Mundos, né? Que Chico psicografou, que fala exatamente dessa interação aí, viu? Bom, o trabalho formal convencional também contribui para a evolução espiritual. Possibilita ao espírito desenvolver sua inteligência. Capacita o homem a ter novas visões do mundo e a cada vez mais contribuir com a lei do trabalho. Ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência e dentre outras virtudes. O espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho no plano terreno, mas também pode atrasar o caminho da sua ascensão conforme sua conduta durante a realização do seu labor. Então, como nós atuamos no nosso trabalho, como atuamos com as pessoas, tudo isso influencia, né, no nosso próximo processo de aprendizado, de adquirir habilidades. Então, que a gente pense muito essa relação, porque isso interfere, né? Pode atrasar um pouquinho. Você vai aprender, mas não vai aprender com a mesma velocidade. Grupo 2. Dá uma aceleradinha aí, porque... O pessoal do grupo 1 trouxe a banda, mas eu não pude trazer, só uma back vocal aqui para me ajudar. Responder logo a pergunta 1, então? Não vai tirar uma fotinha? Primeira pergunta. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? A gente chegou aqui a um consenso, né, de que a necessidade é para, né, a subsistência, aperfeiçoamento de habilidades, ferramentas e tecnologias, né, que não só envolve tecnologia computacional e tal, a tecnologia do cobre mesmo já era uma tecnologia, então a necessidade do trabalho ela está inerente à humanidade. Ali a segunda. Eu vou levantar só uma coisa aqui que nosso colega, Flávio, levantou quando a gente estava pensando nessa primeira, essa questão da imposição. Aí ele trouxe para a gente tem que analisar. E as tribos indígenas, né, que eles não trabalham para acumular bens, né, eles trabalham para sobrevivência. Então, trabalhou, consumiu e pronto. Então, se eles trabalharem 5 meses, 6 meses, conseguirem acumular para aquele período, eles vão parar de trabalhar naquele período, porque eles têm, né, o que é o recurso para aquele período. Então, para eles, então, o trabalho não é imposto, né, não é uma imposição, porque a gente viu a imposição como uma coisa de que você precisa para acumular. Eu vou botar uma pimentinha. Tá? Então, se ele parar de trabalhar, também está tudo bem. Ele não vai comer. Quer dizer que o que ele faz na natureza, se relacionando com o trabalho de forma diferente, não é trabalho? É isso que a gente, né, levantou isso, a gente ficou nessa dúvida. Mas não, ele vai ter que trabalhar, não importa o fim, se é para acumular, se é para sobreviver, menos, ou não, mas relação. Ele tem que trabalhar, né, de qualquer forma. E a gente também tirou esse imposto, o cruel do imposto, né? Porque o imposto é designado também, né? E por que é designado ao homem trabalhar? Não só a imposição, no método da briga mesmo. Então, assim, a gente precisa trabalhar, não tem jeito, por uma questão material e imaterial também. Senão fica aquela coisa da obrigação, né? Eu trabalho não porque eu tenho habilidades que eu posso desenvolver e aprimorar e isso vai contribuir para a sociedade. Eu trabalho porque eu sou obrigada a trabalhar. A gente pode tirar a imposição no sentido não de imposição de obrigação, mas que, de fato, todos nós vamos realizar algum trabalho e a gente vai realizar querendo ou não. Né? Faz parte da nossa natureza esse movimento, esse trabalho, essa busca. Né? É mais nesse sentido. Né? Vamos pegar que isso foi escrito aí no século XIX, usando palavras, né? Vamos dar uma... Entendo a atualizada, também não acho que é uma imposição. Né? Mas
2. Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. Nem todo mundo do grupo aqui concebe ainda a ideia de que existem outros mundos, que existem um processo evolutivo a esse ponto, né? Uma dessas. Conceber ainda. Ficou difícil a resposta, porque que mundo é esse? Não consigo conceber ainda. Então, assim, mas considerando que todo mundo concebe isso, né, a gente colocou que a gente pensa que as necessidades mudam por ser um outro cenário, né, e por ser imaterial. Então, assim, as necessidades são diferentes. Aqui a gente tem necessidades mais palpáveis mesmo, né, mais tempestivas também, as coisas são muito mais para ontem. Mas deve haver necessidade incessante da evolução de alguma forma, né? Aí vocês já trouxeram aqui, acabou que vocês responderam tudo da gente aqui quando vocês fizeram esse pedaço aí. Mas deve haver, sim, uma necessidade incessante de evoluir, de aprender, de conhecer. Eu acho que isso aí é infinito. Já teve uma aula aqui, que não sei se foi a Ale que falou, se foi o Luiz, mas que a gente não tem limite para a evolução, né? Vai ter uma hora que a gente vai virar um grão e vai sumir aí de tanto evoluir. Ai. Eu não quero sumir, não. Eu quero virar grão e sumir, mas tudo bem, vamos lá. Sei lá, vai virar vento. Porque... Tá bom, gente. Mas é isso aí, gente. Foi objetivo, mas foi isso. Parabéns, obrigada. Vai você agora. Quer não? Mas eu estou precisando que alguém me ajude, né? Vamos embora. Gente, essa questão de vida... Você vai ajudando? Bom, essa questão de acreditar ou não acreditar que existe vida, eu fico imaginando um universo infinito e ter vidinha só no nosso planetinha. É pensar que o Criador foi muito mesquinho, pouco criativo, né, gente? Por que só tem que ter inteligência aqui? Por que a gente tem que ser o centro do universo? Tem um filme chamado Contato. Quem já viu esse filme? É um filme muito antigo. É muito legal esse filme, muito legal. Procurem aí. Tem um momento em que a menininha pergunta para o pai. O pai estudava, né, astronomia, né? Astronomia. E estudava as estrelas, né, era um pesquisador. E ele pergunta para o pai: você acredita que existe vida em outros planetas? E a resposta dele: acredito, minha filha, porque seria um desperdício de espaço. Então, para a gente parar para pensar, e abrir o olhar, né, podem existir, sim, formas diferentes de vida que a gente, às vezes, não consegue nem ver, porque está numa dimensão vibracional diferente, tanta coisa para a gente pensar. Quem garante que você é daqui? Já pensou que você pode ser uma extraterrestre? Que encarnou aqui? Oh, pois é. Olha a questão 674 ainda. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza. O trabalho é uma lei da natureza e, por isso, é uma necessidade. A sua diabo brigou a trabalhar? Repetiu? Foi. Porque o trabalho é imposto ao homem. É uma consequência da sua natureza corpórea. Sentiu também passou? Não, né? É uma expiação. E a gente bota um parênteses bem grande de expiação aí, viu? Porque senão a gente volta para o sacrifício. Não. Expiação de expiar. Sei lá, vou ver o que eu preciso aprender que eu não integrei ainda. E o trabalho nos possibilita isso, nos colocando em diversos desafios. Porque coisa desafiadora é o ambiente de trabalho. O ambiente corporativo, então, é uma maravilha. É uma delícia, né? Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele deve o seu sustento, a sua segurança, seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é demasiado fraco do corpo, Deus deu a inteligência para compensar. Mas é sempre um trabalho. Então, os trabalhos intelectuais, eu achei muito legal, né? Que tem aquele que vai na força bruta, e que a gente precisa dessa força, dessa energia, e tem aquele que vai no intelecto. E é preciso os dois, porque não adianta eu pensar e não ter quem execute. Então, tudo é perfeito, não tem nada fora do lugar. Certo? Nos mundos mais perfeitos, o homem é submetido às mesmas necessidades do trabalho. A natureza do trabalho, foi o que vocês falaram aí, é relativa à natureza das necessidades. Vocês colocaram muito bem. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício
ao invés de um benefício. Então, para o espírito que quer aprender, evoluir, crescer, atingir seu propósito, ficar parado é um suplício. Aí sim é um sacrifício. Ok? Grupo 3. Venha. Deixa eu pegar mais uma aguinha aqui. Eu vou apoiar. Oi? Também não. Tá? Jesus, por que tem que vir para cá? É bom para vocês sentirem o que a gente sente quando está aí, viu? A gente trabalhou em cima de porque reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. Porque cada espírito precisa de uma condição de vida para evoluir. Porque os espíritos são diferentes, nós somos diferentes. E, mesmo se fossem dadas as mesmas condições... mesmo se fossem dadas as mesmas condições sociais, existiria diferenças, porque as pessoas são diferentes, elas estão em graus evolutivos diferentes. Então, vamos supor, se você colocasse uma cidade, vamos botar um garejo, e dessas mesmas condições para todo mundo, sociais, mesmo você dando as mesmas condições, ali sairia muita coisa diferente, porque um ia ser mais caprichoso, o outro não, o outro seria mais preguiçoso. Uma vez eu li sobre, tipo assim, antigamente eu achava que as pessoas, tipo assim, achavam o socialismo lindo, todo mundo devia ser igual, aquela coisa toda. Mas aí eu li em algum lugar que, se você desse, por exemplo, uma condição de vida a uma pessoa que não estivesse preparada para ter uma empresa, ser rico, ele ia botar a empresa, afundaria ele e as outras pessoas que estivessem juntas. E outra coisa que eu penso, né, tipo assim, não é porque que a pessoa é rica que a pessoa não é boa. É porque a pessoa é pobre e ela é boa. Né? Há muito tempo houve essa desconstrução em mim. Porque, tipo assim, já conheci pessoas boas, ricas, generosas, tipo assim, de ter feito coisas que pessoas, tipo assim, que se dizem boas não fazem. E, ao contrário também, né, de pessoas pobres que tipo assim, que estavam na condição bem simples e pessoas bem mesquinhas. Então, tipo assim, não tem a ver com a condição de vida. Tem a ver com isso. Acho que tem a ver com a condição evolutiva da pessoa. Então, por isso que eu acho que se desse as mesmas condições para todo mundo, seria uma coisa injusta. Porque nós não somos iguais. Ok. Bem, só uma coisinha assim que eu peguei sobre as desigualdades sociais que eu vi, que eu li, é que se nós aqui, o homem, que na verdade nós não viemos para passar, nos desviamos, né? Os espíritos se desviam, né? Até porque tem o chamado em algumas linguagens o véu do esquecimento, né? E que esquece-se às vezes e se desvia do seu caminho realmente para que você veio. Mas o que o espírito encontra nessa dimensão aqui, né? Que são essas amoralidades, né, vamos assim dizer, né, do respeito, né, da empatia. Então, quando a gente, que tem dizendo no livro que eu li de Adenauer, que essas coisas, essa situação da moralidade influencia muito, né, para que a gente encontre ainda viva num mundo mais harmônico, não é isso? Com esses valores, né, que, na verdade, a gente encontra mais no seio familiar, né, que é mais dado, né, os valores. Bem, tem como base. Isso aí. Tá bom? Muito obrigada, perfeito. Vocês foram bem, né? O que você achou? Bem, né?
é o olhar do espírito, né? Que diferente, mais uma vez, não é que a gente vai compactuar com diferenças, não é esse o propósito. O espiritismo não compactua com isso. É aquela relação direta, né, das nossas habilidades com essas desigualdades, porque elas foram precisas também, né, em dizer que se houvesse, aliás, isso é uma das questões do Livro dos Espíritos, diz que se houvesse uma divisão, né, dividisse hoje toda a riqueza do mundo para todo mundo, em pouco tempo já se teria feito novamente, formado novamente as desigualdades. É aquela historinha dos talentos. Cada um, dentro da sua habilidade, vai realizar algo, o que aquele outro não tem. Então, isso está diretamente ligado à nossa evolução, às nossas habilidades. Por quê? Ninguém, né, todos nós, não evoluímos igualzinho, da mesma forma. A gente faz uma brincadeira aqui, aliás, eu falava isso mais antigamente, depois parei de falar, porque o pessoal estava achando que a gente ia virar anjo, né? Então, a gente fala que todos nós vamos nos tornarmos anjos. E que para que a gente se torne anjo, a gente tem que construir as nossas asas. Aí essas asas, uma asa é a da moralidade e a outra a da intelectualidade. E o anjo só voa quando as duas asas estiverem criadas, né? Então, só que na nossa trajetória, a gente vai desenvolvendo essas asas de forma diferente. Alguns desenvolvem mais a da moralidade, outros mais a da intelectualidade. A gente encontra pessoas com uma moral elevadíssima, mas com um intelecto muito aquém do esperado. A gente encontra pessoas com um intelecto avantajado, mas com a moral lá no pé. Então, enfim, essas diferenças, né, que estão relacionadas às aquisições das habilidades, elas vão proporcionar essas desigualdades. Portanto, é produto da nossa evolução, né? Não dá para a gente querer equilibrar isso sem que a gente olhe para nós e que desenvolva em nós as qualidades que vão fazer com que a gente, um dia, né, esse mundo, né, o que pode parecer uma utopia nesse momento, né, que esse mundo tenha essa realidade de igualdade. A Inovais nos traz, né, que as desigualdades sociais existentes são resultantes do estágio primário da evolução em que ainda se encontra a humanidade. E a gente tem muito para aprender ainda, muito, muito mesmo. A sociedade na qual vivemos, né? Só que, para citar, né, existe um desnível de renda muito grande, ainda existe muita desigualdade social, muita miséria, em função de tudo que a gente está falando. E, claro, também tem um contexto social aí de interesse econômico e tudo, mas, enfim, cada um vai se colocando aí dentro do que é capaz de realizar, né? Dentro da sua necessidade evolutiva também, como colocou. Os sistemas socioeconômicos que vigoram na Terra ainda se baseiam na supremacia do capital sobre o humano, bem como a preponderância da matéria sobre o espírito. Quando o espiritualismo, em particular o espiritismo, chegar à consciência do ser humano, este encontrará o equilíbrio necessário ao seu progresso social e espiritual. E o espiritismo não impondo às pessoas como doutrina para que eles sigam, mas os conceitos que ela traz de todas essas leis aí que a gente está conversando. Quer falar alguma coisa? Não. E qual seria a sociedade ideal? Só quando egoísmo e orgulho, maiores empecilhos ao progresso, frutos do materialismo, não mais encontrarem lugar na humanidade, ela poderá alcançar um estágio melhor de desenvolvimento material e espiritual. Porque são essas coisinhas, né? O desejo pelo poder, o egoísmo, de conquistar, de passar por cima do outro, de não ter empatia, tudo isso aí, né, geram o quê? Situações onde a gente vai promovendo essas desigualdades, porque os interesses materiais estão suplantando o interesse humano, né? Esses valores que são os valores do espírito, que diferem muito disso. O que aquela velha questão, né? Aquela velha questão, né, de o que é mais importante, é o material ou é o espiritual, né? E aí aquela também ideia antiga de responder que o espiritual, porque o material é absolutamente descartável, né? Vai virar lixo, um dia a gente desencarna e o corpo morre. Só que o fato é que os dois são importantes. Só que quando a gente vem para o materialismo, aí vem a supremacia
das aquisições. A gente quer sempre o desejo do quero mais, né? Eu já tenho isso, mas eu quero mais aquilo. E aí a gente permite que essa supremacia do material se sobreponha ao espiritual, né? Então, trazendo em simples palavras, né, quanto trabalho nós precisamos realizar em nós, né, para que isso possa um dia atingir o que a gente chama hoje de utopia, que é essa equalização, Igualdade, né, essa igualdade para todos. É isso. Valeu. Grupo 4. O grupo 4. Então, Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. bom dia, gente. Eu estou aqui por livre e espontânea pressão dos colegas. A banda amarelou, né, banda? Então, é uma pergunta só, mas nós conversamos um bocado sobre isso. E uma das coisas que a gente vislumbra ali, né, que a gente conversou, é que não existe um sem o outro. E a depender do contexto histórico, evolutivo dos seres humanos, um vai puxar o outro. Ou seja, em sendo a moralidade uma característica da cultura, né, do lugar, da época, ela pode ser impulsionada pelo desenvolvimento intelectual, o trabalho intelectual. E vice-versa. O trabalho intelectual pode atingir limites éticos que vão ser contidos quando a moralidade é desenvolvida o suficiente, né? E, com isso, a questão social. Eu não sei se vocês chegaram a ler, por exemplo, aquele livro Legião, aliás, é uma trilogia, Robson Pinheiro. Ele coloca ali uma coisa muito interessante, e outras pessoas também, né, outras pessoas intelectualizadas colocam. O mal não trabalha? Será que o mal é só o paradão? Né, aquele que não faz nada, aquela que não faz nada? Não, né? O Robson Pinheiro coloca que o mal é muito mais operoso do que o bem. Muito mais operoso. Ele atua mais, trabalha mais, faz mais, pensa mais, atua, faz coisas muito mais do que muitos que, teoricamente, estão ocupados com o bem. Então, isso aí não seria trabalho, ou isso seria um trabalho que tem um certo, vamos dizer, não evolução, uma defasagem de evolução moral, ética, espiritual, né, na questão do espiritual. Então, foi o que nós conversamos. A depender da época, por exemplo, a gente citou Descartes, né, aquele filósofo francês, ele abria os animais e o animal ali berrando de dor, e ele achava que aquilo ali o animal não estava sentindo nada, porque, segundo a intelectualidade dele e outros da época, o animal não sentia, aquilo era apenas um reflexo, né? E, no entanto, isso é absolutamente imoral e amoral. Hoje em dia, isso é insuportável para nós, a maioria de nós, vamos dizer, né? Então, houve uma deficiência ética e moral para as liberdades intelectuais do Descartes. E vice-versa, coisas que foram descobertas e desenvolvidas pelo mal, por exemplo. A indústria química avançou muito durante a Primeira Guerra Mundial. E para quê? Para matar os soldados mais rapidamente, né? Aquela guerra química, aquelas armas químicas, isso aconteceu muito na Primeira Guerra Mundial. Provocou consequências tenebrosas com as pessoas, os soldados. No entanto,
aquelas invenções, aqueles usos químicos, muitas décadas depois, foram usados para tratar neoplasias, leucemias. Né? Enfim, as questões também sociais que decorrem do desenvolvimento moral e do desenvolvimento intelectual. Nós conversamos sobre o século XIX, em que havia aquela intelectualidade discutindo, descobrindo coisas, foi um século muito rico, porém, havia escravização de pessoas na mesma época, ali os intelectuais, ali, geralmente homens, né, conversando e descobrindo, enquanto isso, os servos ali fazendo o trabalho. Enfim, a depender do contexto, um vai impulsionar o outro mais, puxar o outro para atingir níveis de evolução. A evolução é essencial, ela está ocorrendo o tempo inteiro. Né? A gente pensa em Darwin falava da evolução das espécies, mas a gente esquece que o Darwin também falava da evolução do espírito nas espécies. E aí, isso foi, na época deles, foi um pouco barrado, porque não se podia pensar em espiritual para um cara que era científico. Então, ele mesmo se inibiu, mas ele tem livros sobre isso. Okay. E aí, nossos colegas trouxeram diversas colocações interessantíssimas, né, sobre isso, mas eu estou aqui tentando fazer um resumo e, infelizmente, no caso aqui, eu estou aqui falando, feito uma matraca, eu sou professora, né? Não. Beleza, eu só estou administrando aqui, porque tem mais um grupo, mas, assim, foi muito bem colocado, né, gente? Parabéns, né? Aliás, vocês estão arrasando, né? A gente não precisa quase nada, né? Agora a gente tem que ser rapidinho aqui, porque, senão, o outro grupo não consegue apresentar. Na questão 779, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. E está aqui, essa nossa relação, um com o outro, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. A gente vai impulsionando o progresso das pessoas. Então, quem sabe mais moralmente, eticamente, deve ajudar de quem não consegue. A gente está aqui para isso, né? Para nos impulsionarmos, cada um da sua forma, cada um com sua contribuição. Né? Esse slide aí a gente já antecipou com aquela fala, né? Que nem todos progridem da mesma forma. E a Estela colocou um ponto aqui, né? Que eu entendi até como uma interrogação muito apropriada, que foi o seguinte: e será que o trabalho do mal, né, será que a gente considera ou não trabalho? Trabalho. Claro que sim. O que está faltando ali? O desenvolvimento da moral, né, da ética, que vai chegar à ética. E a gente consegue compreender essa relação. Né? Então, né, eu sempre digo assim, né, a bomba atômica, a energia nuclear foi descoberta. A primeira coisa que o homem fez foi o quê? Uma bomba. Isso mostra, né, o nível. E depois essa energia pode ser utilizada para tantas outras coisas benéficas, mas foi utilizada dessa forma. A gente faz essas coisinhas, né, no nosso nívelzinho. A questão 780, o progresso moral acompanha sempre o intelectual? Olha o que o Livro dos Espíritos fala. É sua consequência, mas nem sempre segue imediato, que foi o que o Luiz falou das asinhas, né? Metaforicamente falando, né? Até para ficar claro que ninguém vai virar anjo, né? Metaforicamente falando. Né? A 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Aí a resposta. Fazendo compreender o bem e o mal. Então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. É engraçado que ontem eu estava numa palestra em outro centro, estava ouvindo a palestra, e o palestrante disse: você se lembra daquele Homem-Aranha? Que chegou uma hora que o avô dele falou uma frase para ele: com grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu me lembrei disso agora. Quer colocar alguma coisa, Luiz? Não, porque a gente fala popularmente assim, né? Deus perdoa os ignorantes, né? Porque quanto menos a gente sabe sobre aquilo, mais imune, né, às sanções a gente está. Porque quanto mais você sabe, mais responsável você se torna pelos seus atos. Né? Exatamente. Grupo 5. A gente está aqui na maratona. Vai dar tempo?
Tá bom. Você. Bom dia. Antes de falar exatamente sobre o que a gente vai falar aqui, 20 segundinhos, que eu estava refletindo sobre a questão. Tem várias maneiras da gente vir para a Terra para aprender, né? Diversas maneiras. A gente não precisa todo mundo vir com uma questão física para poder aprender. A gente não precisa vir todo mundo passando fome para poder aprender. Existem diversas formas de aprender. Então, a diferença social não é a única, né? E não vejo ela como necessária. Como a gente viu no Livro dos Espíritos, ela é uma consequência justamente da baixa vibração, né? Então, como a colega falou ali, eu acho que uma cidade, uma vila, onde todo mundo é igual, significa evolução. Significa que o egoísmo foi vencido, né? Que o orgulho foi vencido e que está tudo bem. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. A gente está aqui para evoluir, né? Esse é o objetivo do nosso processo evolutivo, né? Isso. E quem nasce pobre e ignorante também pode ser um bom administrador. A gente tem exemplos fantásticos aí, né? Sim, vamos começar falando sobre a questão da necessidade do espírito versus matéria, né? Então, a gente começa falando, me perdi. Espera aí. A gente começa falando isso justamente quando a gente vem para aqui, para a Terra, a gente vem para ficar na matéria. Senão a gente não precisava encarnar, a gente aprendia lá em cima mesmo. Então a gente vem para ter, isso é o que eu entendo, tá? Estou colocando como meu entendimento. A gente vem para aqui para experienciar a matéria. Então a gente precisa da matéria. Eu me coloco nesse lugar, né, de um tempo de demonizar a matéria. Porque é materialista, é materialista, é materialista. A gente precisa, a gente está aqui para viver nela, para aprender com ela, né? Então o financeiro é importante? É. Muito. E aí a gente começa a nossa análise da primeira pergunta. Tome. No caso, a pergunta: qual a sua relação com o trabalho? O grupo colocou assim: sentimento de utilidade, e considera que ser útil é uma conexão com o espiritual. Porque aí você pode estar fazendo o simples, o lavar o prato, ao varrer a casa, ao seu gari, não importa. Aquela pessoa, ela vai estar se sentindo útil. Ela está servindo. Ela está praticando algo que já foi dado pelo encarnado que nós somos, né, o perispírito, a condição de evoluir. E se ele continuar, o espírito, que não é a pessoa, o espírito é uma pessoa, ele continuar brigando, vai ficar difícil, né? A evolução vai ter que voltar algum tempo. Outra coisa, a necessidade do trabalho tem um objetivo social. Então, quando a gente percebe, como eu me lembro, eu me lembrei disso, que tinham 2 homens trabalhando, quebrando pedra. E alguém perguntou: você está fazendo o quê? Ele disse: estou quebrando pedra. O outro disse: estou quebrando pedra para construir uma catedral. Então, isso também mostra esse objetivo social. A pessoa saber, né, o gari. Ele está sabendo que ele está fazendo um serviço que ele se sente importante e útil. Porque como ficaria a comunidade, a população, né? Outra coisa é ser prazeroso. A gente não negou isso. Mas o prazer não é só por você estar realizando uma questão de uma aspiração que você já tem, né? Porque se a gente se formou, tem uma qualificação, mas ser prazeroso também pelo fazer, por estar realizando. Então, às vezes, a pessoa fazer para ter. Então, se você consegue fazer isso, você tem uma evolução. A outra coisa é a realização profissional, que a pessoa já tem uma definição de uma categoria profissional, com a visão macro dos resultados
Isso é consciência e responsabilidade. Porque você pode ser um acadêmico e, na hora do servir essa profissão, você não tem moral nenhuma. Né? Como alguém uma vez me falou aqui, presente, no sentido agora atual que eu estou dizendo, que foi ser atendido por um médico para fazer um tipo de exame que chama de imagem, que a pessoa estava com o celular e fazendo com outra mão. E a pessoa se negou a ficar. Gente, obrigado pela oportunidade. Fechando a questão da vocação e do financeiro, a vocação eu entendo como algo que você vem já propício àquilo, que te dá muito prazer. E a gente sabe que nem sempre dá para casar a vocação com o financeiro, né? Mas, assim, dá para ter prazer nos dois. Dá para ter prazer, né? Eu penso dessa forma, qualquer tipo de trabalho dá para você espremer ali, e se você tiver uma vontadezinha, um pouquinho de força de vontade, você consegue ver prazer naquilo, na finalidade do seu trabalho. E, assim, a vocação ela pode ser exercida em qualquer tempo da vida, de qualquer forma. Ela não o ideal seria, óbvio, estar aliada ao financeiro, mas ela não precisa estar. Né? A gente tem trabalhos voluntários, a gente tem, enfim, tem pessoas aí que são engenheiros no momento e, à noite, são músicos e são muito felizes. Né? O ideal, óbvio, é juntar os dois. Tá? Isso é um cenário lindo e maravilhoso. Mas o importante é, assim, que a gente acha dos dois, é a finalidade mesmo. Né? O que você vai transformar nas pessoas com isso e em você? Muito obrigada, parabéns. E, trazendo aqui o que Vauline falou, e é interessante o seguinte: nascer pobre, não ter condições, ter menos estudo, ter mais estudo, não significa que eu não posso ser bom em algo. Por quê? Porque a gente já traz habilidades que são inatas, de outras encarnações. Então, você vê, sim, pessoas que, do ponto de vista intelectual, acadêmico, não têm, né? não teria a habilidade, são excelentes líderes. E já vimos pessoas, como ela mesma citou, cheio dos diplomas de doutorado, mestrado, mas, na hora da prática, não conseguem realizar. Então, isso não tem nada a ver com a condição social, tem a ver com a condição do espírito. Aqui, pronto. Para trabalhar, o ser humano sai em busca de profissões, motivado pelo ganho financeiro, com que elas possam retribuir, muitas vezes, esquecendo-se das suas vocações, né, da sua vocação e das suas necessidades evolutivas. Qualquer profissão é digna, e o fruto de seu trabalho deverá concorrer não só para um ganho pessoal, como para o progresso social. Novais 2017. Eu queria sair do slide, porque tem uma coisa que acontece lá em casa de vez em quando, é que, às vezes, porque lá em casa tudo vira palestrinha, né? Aparece um tema, surge uma palestrinha. E aí, quando a gente fala alguma coisa assim, aí um dos filhos, ou um dos membros lá fala: e aí, qual é a moral da história? Qual é a moral da história? Então, agora eu vou perguntar isso para vocês. A gente falou isso tudo, vimos aí 5 grupos, etc. E qual é a moral da história? Vai deixar para refletir, né, Luiz? Senão a gente não termina a aula. Essa é para refletir. Refletir, né? Mesmo, porque se a gente abrir aqui, vai ser... E aí, a gente pode pedir uma pizza, um almoço, ficar aqui até 2 horas, não tem problema, não. Eu estava agora de manhã dando aula lá no ciclo 9, e aí surgiu aquela célebre frase do comissário de bordo, né, que diz que, quando houver uma despressurização da cabine, máscaras cairão à sua frente, puxa uma, coloque sobre o nariz e a boca, respire normalmente, e depois auxilie uma pessoa que esteja ao seu lado, mesmo que seja uma criança. Sabe o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que tudo isso que a gente está falando começa em nós. Então, esse trabalho todo que a gente está fazendo tem que começar em nós. Nós é que temos que começar a encontrar em nós as ações necessárias para que as equalizações sociais ocorram, para que essas questões, né, das profissões se equalizem, porque não importa se você, como acho que não sei se foi algum de vocês, alguém
falou aqui sobre a importância de ser o gari, né, da importância de ser o médico. Isso também não importa, desde que esse trabalho, que é o nosso tema hoje, esteja sendo realizado por cada um de nós na busca de encontrar essa Então, eu vou fechando relação aqui. espírito e trabalho. Vamos ver se eu consigo. Viu? Bom, a relação do trabalho parte pela necessidade do próprio trabalho, que nós já vimos, que nós temos, para a evolução, né, para o material. Isso aqui só é um tópico, só para a gente refletir tudo o que a gente conversou. Entender esse limite do trabalho, até onde, de fato, eu estou trabalhando para adquirir. Então, eu vou me exaurindo, vou fazendo da minha vida o trabalho, mas eu esqueço que minha vida é muito mais do que o trabalho, é também o trabalho. Né? Eu tenho uma família, como disse Rafael, eu quero me divertir, eu quero ter oportunidade de contemplar, sei lá, a natureza ou qualquer coisa, porque o espírito não se contenta só com uma coisinha, não, viu, gente? Se o personagem aqui se direcionar para uma coisinha só, ele vai cobrar a conta depois, viu? O trabalho intelectual, a importância do trabalho intelectual, a importância do nosso trabalho material, tudo é trabalho, tudo é movimento, tudo é crescimento. E essas escolhas de profissões, que muitas vezes, às vezes a profissão nos escolhe. Já pararam para pensar? Que às vezes a profissão pode escolher você, pelas habilidades até que você já tem? E a gente não sabe, acha que não. Né? Então, isso chama-se trazer o protagonismo da vida para si. E não achar que a vida está levando. Né? Eu estou na profissão que eu não quero. Eu sei que, muitas vezes, a gente tem imposições até familiares, né? De ter uma profissão ou outra, de seguir o caminho dos pais, de seguir, né? O que, no momento, a sociedade entende como uma boa profissão, mas pensar um pouquinho sobre isso também. E pensar sobre essa nossa relação do trabalho. Você está trabalhando com aquilo que sempre desejou? Não. E se não? Como é que está se relacionando com isso? Como tornar isso prazeroso? Como dar importância àquilo que você faz? Né? Você acha que a sua vocação está à frente do retorno financeiro? Aí tem que ser sincero, viu, gente? Porque daí bate aquela hora de pagar o boleto, aquela casa que você gostaria de adquirir, aquele carro que você quer ter, que são coisas que são inerentes ao espírito. Existe problema nisso? Não. O problema está quando você só enxerga essa ótica, essa perspectiva. Como podemos casar a necessidade do espírito e da matéria? Eu cheguei a uma conclusão, não sei se o Luiz vai concordar. Né? Só vai dizer para mim se sim ou não, tá? Porque a gente só tem 4 minutos. É sentindo aquilo que bate e me faz feliz. É sentindo que aquilo que bate isso, que me impulsiona, que diz, poxa, hoje eu vou realizar isso. Pode ter certeza que, quando isso bater forte demais em você, é o espírito que está ali, ó, o espírito que você é, que reconhece, esse é o meu lugar, isso é o que eu quero deixar de legado no mundo, com o meu trabalho, com a minha dedicação. É interessante isso. Fale. Sim, sim. Ah, tá. Quase que eu não deixo dele falar assim, viu? Reflexão do trabalho pela ótica do espiritismo. Isso é bom a gente fechar. Né? Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Aí é uma escolha do espírito. Usar essa ferramenta dessa forma. Está em roteiro de Emmanuel. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte de uma estratégia de alguém. Isso é muito legal, isso a gente ouve muito no ambiente corporativo. Né? Esse Alvin Toffler, esse escritor bem futurista, né? Que traz muito as tendências novas de tecnologia, é muito interessante. Ele tem uns livros muito interessantes a respeito disso. Pronto. Então, recapitulando, percepção de que o espiritismo não pactua com sistemas que promovem as desigualdades sociais e considera que elas sejam obras do homem. Não é que a gente entenda as diferenças, que a gente compactua com isso. Isso tem que ter muito sério. Nós temos o dever moral de impulsionar o crescimento de todos
né, de toda a sociedade, cada um individualmente fazendo sua parte. Percepção de que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido ele de todas as maneiras possíveis que a gente discutiu aqui. O Gari, ele faz um trabalho que não é recolher o lixo, é um trabalho de saúde pública. É entender a grandiosidade de cada coisa e quanto ele é importante. Entender que o progresso é inevitável e que jamais o homem retrocede na sua marcha. Mesmo que ele queira ficar ali parado, estagnado, não tem jeito, ele vai. Percepção de que as teses espíritas são um avanço para a humanidade, que elas se tornarão crenças gerais quando a gente consegue entender, integrar verdadeiramente. Independente se eu sou espírita ou não, mas entender estes conceitos. Como a gente já falou em todos aí, né? E, para fechar a reflexão final, eu vou trazer a reflexão que é de um dos facilitadores daqui da casa, Fernando Santos. Vocês já tiveram aula com ele? Ele trouxe isso que a gente pescou e traz hoje como reflexão. Sábado passado, ele traz isso aqui. Como me coloca, essas são reflexões, como me coloco como unidade de trabalho em prol do progresso social? Enfim, quem sou eu no meu trabalho? Qual é a minha dedicação? O quanto eu contribuo para que isso aconteça, né? Que esse progresso aconteça. Enquanto unidade de trabalho seja um elemento de agregação, transformar será uma consequência dos seus pensamentos e atitudes valorizando o outro. Olha que bonito, né? Aí é você se colocar não à parte, mas dentro. Faça o seu trabalho, a sua parcela de influência para a mudança do todo. Isso significa, se você deseja mudança no mundo, essa mudança começa por você, porque nós somos uma unidade desse todo. Então, que a gente possa entender, né? Essas são as referências, né? Algumas das referências, mais algumas referências, porque essa aula é uma aulinha, né? E para aqui deixar o nosso muito obrigado pela participação de todos, né? Muito legal ouvir vocês, né? Bacana mesmo. E gratidão aí, obrigada à equipe aí que me apoiou também. Ok? Obrigada.